coração. Eu só peguei o meu caderno assim, virei, coloquei o nome em Débora e depois fechei de novo. Não posso esquecer, é Débora que quer que eu ministro. E continuei. Hoje eu fiz a prova e as meninas falaram assim, vai ficar pra gente ter uma conversa. Eu digo, minha gente, eu não tenho tempo, não, pelo amor de Deus. Cheguei em casa, graças a Deus deu tempo de dormir. Me acordei, falei, agora é eu e Débora no quarto. E é interessante que quando eu cheguei aqui, já começou os louvores, Efésios 6, né? Eu falei, olha, tá falando de guerra. Quem é que não tem guerra aqui dentro da sua casa? Como mulher? Ei, pastora. Pastora aqui sentada, ela já recebeu quantos netos? Vó. Aqui, ó, na hora eu, vó isso, vó aquilo. E eu aqui sentada. Ai, meu irmão, sabe? Vai. Quantas guerras você tem lutado? Quantas lutas você tem enfrentado? A nossa cultura religiosa, a igreja como um todo, tá? Não como aqui, mas a igreja como um todo. Ela diz assim, por que você reclama? Você precisa ter um marido, você precisa liderar, você precisa se posicionar, não é verdade? E a gente realmente precisamos. Mas e as guerras que nós enfrentamos por causa desse posicionamento, hein, Fabiana? Para ser esposa, a gente precisa se posicionar como guerreira. Essa mulher, abra a sua Bíblia em Juízes. Eu tenho uma experiência com Débora extraordinária. Vou pegar meu celular aqui para me ajudar. Eu tenho uma história com essa mulher que é extraordinária. Sabe quando você, como mulher, está estagnada, você é impelida ao seu chamado sem entender ele, sem querer, sem desejar? Sabe quando o Espírito Santo diz, vai, se eu não empurrar você, você não vai, então cuida. Fui eu indo para o campo missionário. O meu pastor, meu primeiro pastor, gente, eu nervosa, eu fico com sede. Então esse copo aqui vai ver daqui a pouquinho e tá acabado. Patrícia veio aqui, não foi? Agora, igreja, Patrícia parecia que estava nervosa. Ai, Fábio, pelo amor de Deus, eu vou cair nas duras se me derem a oportunidade. Fábio, eu digo, então vou dar duas. Cair nas duras. É porque chegou aqui no altar, assim, tem como correr. Ei, Fabiana, como é que tu estava ali, né? Só Deus sabe, justamente. Pois diz Deus, né, Patrícia? E eu ouvia muito da igreja, daqui a pouco a gente já lê. Eu ouvia muito dos irmãos ali, dos amigos. Eita, pastor Siloé. E eu repreendia. Na hora, está repreendido. Eu lhe repreendo. Em nome do Senhor Jesus. Eu acho que o Senhor me ouviu e dizia à toa. Coitada. E eu repreendi. Uma vez o meu pastor chegou até a mim e fez uma cobrança tão grande, sabe, para mim, de uma responsabilidade que nem era minha. Aí eu enfrentei ele, eu dedo na cara do meu pastor. Ele disse, ei, se posicione como esposa de pastor. Ah, menino, para que ele disse isso, as minhas asas abriu assim, ó, pai, agora você tem poder sobre ele. Falei, pastora, me respeite, que eu não sou pastora, nem você, nunca você. Me respeite. E é o Senhor que diz, e ele, não, é que eu já disse a você que se não vai ser. Não vai ser, eu repreendo o Senhor em nome do Senhor Jesus. Sabe que vai desaparecer? E o coitado saiu. Pegamos uma briga feia. Não sei porque eu fiz aquilo, até hoje eu me arrependo. 6 meses depois da Siloé sendo consagrada ao pastor inteiro. E eu com a cara mais linda que existe no mundo, chorando. O meu pastor, ele deveria consagrar a Siloé assim, né? Olhando pra mim. Mas não, eu não sou ele mesmo. Mas quando terminou tudo, ele olhou pra mim assim e disse, eita mulher, graças a Deus que Deus não ouvia a tua voz, né? E eu fui impelida ao campo missionário.
junto com o Siloé. E eu ouvia muito assim, sabe, Fabiana, Iris, Patrícia, pastora Dilma, você tem que ter o quê? Eu era uma menina de 28 anos, presa emocionalmente nos meus 16 anos. Se eu era presa emocionalmente aos 16 anos, então eu agia como uma menina de 16 anos. Com 2 filhos, 3 filhos, na verdade. O Davi tinha 7 meses. Mas uma menina, eu colocava o meu all-star, botava Davi aqui, um tênis, uma blusa bem folgadona, ia pro shopping, não ia pra qualquer lugar. O povo dizia assim, é a esposa do presbítero? Oxi, parece um adolescente, né? Eu era magra, né? Glória a Deus por isso, vivo magra. E eu andava por aí assim. E quando eu cheguei na igreja, olha, cuidado, olha as vestes, bota o vestido longo, não pode ter isso, não pode ter aquilo, os óculos, olha, agora você é pastora. E lá vai eu lutar para achar a minha identidade que eu não tinha. Porque eu era presa emocionalmente aos 16 anos. Aí eu fui inventar de orar, me consagrar, porque a partir dali, Fabiana, eu era pastor. Que responsabilidade. O povo vinha, irmão Fábio, eu choro de cá, minha filha, que eu nada a ver com seu problema, não. Semana passada eu só era irmã, e agora eu tô aqui. Minha filha vai orar, eu oro por você, viu? E é daqui, eu vou pra tua casa não. E a coitada voltava. Dizia assim, não, o pastor vem, mas a esposa não vale nada. E assim nós foi andando, caminhando, e eu fui tentar de consagrar e orar. E falar com quem estava com a minha identidade. E teve um dia que ele não respondeu, ele não falava nada. E eu só chorava. Fiz 30 dias de jejum. E um silêncio total. Era como se o sol tivesse só nuvem, nada passava. Minhas orações não passavam, nada passava. E eu dizia, pronto, eu só quero ter a confirmação se eu sou mesmo. O povo diz que eu tenho que coragem de fazer demônio, tem que fazer a bagaceira todinha dentro da igreja. E ainda eu tenho que ter etiqueta, eu tenho que andar no salto. Eu não tenho salto, minha gente. Minha gente, nem a moda me ajuda. Eu andando de tênis e o povo olhando pra mim assim, veio da moça. E eu, pela graça. Agora entenda, no meio de tudo isso estava o meu marido. Gente toda não ia um dia sem patrão. E era um patrão preto, cinza, azul, e ele lindo, e eu do lado de tênis. Uma bagaceira. Ele olhava pra mim e dizia assim, por mim hoje, bagunçava. Quando eu ia tumbar, eu não sabia andar. Matava o coitado de vergonha do meu jeito, né? Era ficar de tênis. E aí eu fui andando, fui caminhando desse jeito. Depois desses 30 dias de jejum, o céu fechado, nada descia de lá, nada ministrava em mim. Até quando eu fui humilhada dentro da igreja, até quando eu levei um grito no meio da igreja. Meu esposo viajou e a missionária, que até então, nesse tempo, a gente não sabia que ela era dona da igreja e não Jesus. A gente foi descobrir aos poucos. Ela fez, ei, você aí, cuide, vem enxugar aqui o piso. Eu já disse a você que o seu lugar é limpão nessa igreja. Não vem todo mundo assim, no culto como hoje. Choveu, os irmãos entraram, sujou a igreja normalmente, né? Naquele dia, era como se eu fosse a pastora mesmo. Lembra que eu não queria aceitar, né? Eu, a pastora, limpar a igreja, que humilhação. Aí na hora eu falei assim, obedece, tu é muito obediente. Eu fui lá, peguei o pano. Só que a vergonha, sabe, Patrícia? O grito que eu levei, o tom de voz que eu ouvi, eu limpei, não consegui cultuar, voltei para casa assim, Deus, fui tão humilhada. Quando eu cheguei em casa, os meninos dormiram e eu fui falar com o Senhor limpando a casa.
E ele começou a trazer à minha memória, igual a Jeremias, os meus erros, os meus acertos, e mostrar uma menina presa emocionalmente aos 16 anos. A partir daquele dia eu me posicionei, não como esposa de pastor, mas como mulher, como filha de Deus. E eu falei assim para o Senhor: a partir de hoje eu tenho uma identidade. A partir de hoje eu vou ter uma identidade. E eu comecei a buscar. No outro dia de manhã eu abri a Bíblia, já foi em Juízes. Eu acho que já foi para apanhar. E eu já leio aqui em Juízes 5. Quando Deus fala com Débora, Ele não fala assim não: ei Débora, vem cá. Não foi assim não: Fabiana, vem cá. Ei, vem aqui. Pastora Zilma, vem cá. Não. Quando Ele foi falar com Débora, Ele foi bem claro, bem objetivo. Ele já falou da fase que ela estava. Ele não chamou somente o nome dela, mas a fase que ela estava. Ele disse: Débora, mulher de Labinose, desperta-te. Débora, desperta, Débora. Ei, acorda, mulher. Como é que Débora estava? Agora eu quero que você imagine, porque a gente vai ler a Bíblia, mas eu precisava fazer essa introdução. Porque a gente fala que Débora é juíza, a bagaceira toda que nós falamos dela. Mas nós esquecemos que ela era uma mulher que dormia, que vivia no automático, que o Senhor, que o marido dizia: ei, ela oi, aqui assim. Mas o Senhor disse: ei, Débora, desperta e acorda do que dorme. E o Senhor falou 3 vezes com ela. 3 vezes. E vamos lá. Juízes 5, 7. Versículo 7. É o livro de Juízes, o capítulo 5 e o versículo 7. A palavra de Deus diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança. Entre 40 mil em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, vós, os que cavalgais, jumentas brancas, que vos assentais em juízo, e que andais pelo caminho. Falai disto: a música dos distribuidores de águas, lá entre os canais dos rebanhos. Falai dos atos de justiça do Senhor, da justiça prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa o cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Só até a palavra do Senhor veio para Débora. Agora deixa eu falar para você sobre esse tempo de juízo. Há uns 4 anos atrás eu comecei a ler a Bíblia estudando. E quando eu cheguei
chegavam na cidade, eles tomavam conta e todo mundo tinha medo. Só que esse tempo que Débora foi chamada, foi o tempo que as mulheres estavam sendo humilhadas. Nenhuma mulher saía no meio da rua andando para ir para não. Tem um versículo aqui da Bíblia que o profeta anda com a sua esposa e a esposa dele é sequestrada, estuprada e morta na frente dele, aqui em Juízes. Então, nesse tempo, para a mulher, era um tempo devastador, era um tempo de vergonha. Quando você vai ler Juízes e estudar, você entende que não tinha condições de uma mulher ser juíza. Eu comecei mas Senhor, como é que tu chamou uma mulher para ser juíza? E outra, você fica se questionando aí a sua idade mas é porque Senhor, eu tão assim, tenho filho, tenho marido, tenho isso, tenho aquilo, o meu chamado agora, não. Pois é, Débora tinha na faixa de 60 anos, viu? Débora não era uma menininha novinha, não. Ela tinha na faixa de 60 anos quando ela foi despertada. Quando o Senhor chamou ela não era nenhuma menininha nova, não. E o Senhor chamou ela falando com o marido dela. Olha o quanto essa mulher era submissa, honrava o seu marido. Porque quando Deus foi falar com ela, ele disse assim: Débora, mulher de Lapidote, desperta-te, acorda. Ele chamou o nome do marido dela. E quem era Lapidote? Nem eu sei. Só sei que era esposo dela. Eu só sei que esse marido olhou para ela e disse: filha, vá, eu acredito em você, eu acredito no seu ministério. Filho, eu tenho um terreno, tenho umas palmeiras lá no Monte Tambor. Sobe lá, vai orar para esse povo. É tu que tem um chamado nessa casa. Então vai. E ela foi. O maior investidor do ministério de Débora é Lapidote. Ele entende o ministério daquela mulher. Ele entende que ela não era só uma senhorinha, não era uma mulher de oração. Ele entende que ela tinha autoridade com o céu. E lá vai Débora. Eu acredito muito. Débora era mãe. A Bíblia deixa bem claro, só não diz os nomes dos filhos. Eu acredito que Débora subia com filhos, com netos e com Lapidote aquele monte. E eles subiam. E chegava lá debaixo das palmeiras, sentava numa cadeira e dizia: sim, Fabiana, venha. Porque que era ser juiz em Juízes. Deus não queria um governo que viesse da geração de Canaã. Deus não queria, porque era um povo desobediente. Era um povo que esquecia Deus rapidinho. Deus não queria um governo dessa geração. Então o Senhor foi escolhendo juízes em tempos diferentes. E o Senhor escolheu Débora nesse tempo. E ela governou por 40 anos. E houve paz enquanto ela governou. E era um tipo de governo, mas era chamada como juíza. Então ela tinha um chamado militar. Eu acredito que Débora era muito autoritária. Eu acredito muito. Se alguém chegasse para ela e disse: olha, Débora, eu queria vender aquela terra, não vende. Não, mas Débora, Deus disse que não era para vender. Mas Débora, filha, você está desobedecendo. Vai da minha frente, desapareça. E não vende as terras em ponto final. E se você vendeu, bata na sua casa e pegue você. Era mais ou menos isso. Eu acredito que uma mulher ser chamada de juíza, nesse tempo, ela tinha que ter um filho. Ela não é.
a ela. Olha só, viu? Debaixo das palmeiras, não precisa abrir a sua Bíblia não, tá? Debaixo, que aqui é em Juízes 4. Debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon. Assim será comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque. Agora vamos lá. Enquanto Baraque ouvia isso, Baraque lia as características dela. Sabe, você já ouviu falar sobre leitura corporal? Pronto. Enquanto ela estava lá, olha, Baraque, Deus falou, porque Deus convoca o povo, Baraque, Deus, e Baraque só lendo ela. Aí Baraque fecha, chateou. Eu não sei, essa ideia veio do céu, não, veio dele. Não venha me dizer que foi Deus que mandou, não, porque Deus falou foi com Débora, não foi com ele. Veio dele. Baraque disse: se fores comigo, eu irei. Ei, peraí, Débora, tu vai pra guerra? Peraí, agora me diga, onde é que uma mulher está na vida no meio de uma guerra, Fabiana? Me diz, só em Juízes. Está 10.000 homens, eu posso ir pra frente ou o microfone? Está 10.000 homens se preparando, se vestindo, e pega isso, e pega aquele barato, vai, se arruma, e Débora aqui esperando eles. Bora, minha gente, agiliza. Vamos, minha gente, monta a mão. 10.000 homens. E quem vai na frente desses 10.000 homens? Uma mulher. Mas não é só uma mulher, não. É uma senhoria de 60 anos que ora e que fala com Deus. Sabe o que vamos falar? Passou a mensagem para ela? A presença de Deus está contigo, Débora. Se tu for, nós ganhamos. Se tu não for, nós perdemos. E ela entendeu isso também, porque ela disse: bora, eu tenho preparado, não, meu filho. Eu já criei filho, estou com medo, vamos embora. O que é uma guerra? Não é nada. Porque eu lavo, eu faço comida, eu me acordo cedo, eu vendo. Quando não dá certo, eu vendo, eu fico lisa. Você sabe o que é uma mulher lisa? Só Deus sabe. As emoções desequilibradas, estressadíssimas, sem dinheiro. E Deus passando por tudo isso e disse: bora, meu filho, bora pra guerra. Você sabe como era a guerra antigamente? Não é as guerras de hoje, não. Hoje envia um míssil, aí lá Israel, né? Glória a Deus, que vê uma estrelinha no seu míssil, olha, e eles próprios não. Daqui a pouco começa a guerra, mas isso. Às vezes eles usam a internet. Vamos atacar o Irã. Aí o Irã, eita, tu viu a mensagem vindo? Mas antigamente não era assim, não. Antigamente homens, 10.000 homens subiam no monte mais alto da cidade e diziam: batem o escudo. Já ouviu falar do escudo? O escudo antigamente era feito de ferro. A sua medida. Agora imagina um escudo quase assim, 2 metros de ferro. Só Jesus na casa. Era, assim, vinha e fazia um escudo na medida dele, porque era proteção. Aí tinha como ele pegar. O escudo era para proteger da escada. Era aquele redondinho do homem do Capitão América, não, viu? Pela graça. Era do seu tamanho, da sua medida, da sua largura, do seu peso, que ia de acordo com você. Ele pegava aqui, subia ao monte com tudo isso, com as roupas, olha, com o capacete, tudo, e com a espada na mão. E eles iam, chegavam no monte e começavam a bater esse peso de ferro no chão. Pá, 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 pra Assíria, que estava lá na outra cidade, ouve, então se querem guerra. Eu não acredito não que eles querem guerra. Logo quem? Meu filho, é 10.000 homens. Sabe o que o rei Assíria tinha? Já vi. Ele tinha simplesmente 400.000 carros de ferro. Que é para 10.000 homens. Foram os cavalos. Se vamos. Só que tem uma coisa que Deus fez toda a estratégia. Débora e manda o povo ir para o rio. Ir para o rio.
fazia divisão das províncias, das cidades. Lá vai aquele povo assim, ó, pá, pá, com o escudo avisando que queria guerra. 10 mil homens só. E quem que estava no meio, na frente desses 10 mil homens? Uma senhorinha. Sabe o que ela disse? Sabe o que fez Baraque ganhar essa guerra? O grito de Débora. Você não tem ideia do quanto a sua oração pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua casa tem efeito. Débora só gritava assim: vai, Baraque, Deus é contigo, Baraque. Vai, Baraque, Baraque, vai, a luta é tua. Tu vai vencer, Deus é contigo. O grito dessa mulher encorajou aquele homem, encorajou os 10 homens e disse: vamos vencer, Baraque. Oh, aleluia. Ei, eles foram pro rio, chegaram no rio e Deus disse: e agora vou mandar chuva, porque o Assíria não sabe guerrear no meio da chuva. Oh, aleluia. Eu vou confundir Satanás. Aí sabe o que Satanás disse? Ei, Assíria, pega os teus carros e coloca naquele rio seco. Coloca lá. E eles foram com os carros dele fortes, de ferro, e colocou no rio e disse: desçam, que nós vamos destruir você. O que desceu foi água. E foi água, os carros ficaram atolados. Ei, e o exército de Israel sabe lutar debaixo de água, porque todos são treinados para nadar e para lutar no meio da chuva. Então, e os outros não sabiam. Não sabia lutar na água, não sabia que ia chover, não sabia que o Deus dos exércitos estava junto com aquela mulher, não sabia que tinha uma senhorinha na frente da guerra gritando: vai dar certo. Ei, marido, não se decepciona não, que eu estou aqui orando por você. Vai, marido, trabalhar, que Deus é contigo. Não sabia, a Síria não sabia. Quando eles chegaram e colocaram o carro, começaram a chover. Chuva. Pega o carro, vai como? Tirar um carro de ferro no meio da lama. Enquanto eles estavam preocupados com isso, os 10 mil homens descem e se espada neles e mataram todos. Mas deixa eu dizer algo a vocês. Débora diz a Baraque bem assim: se fores comigo, não irei, né? Ele falou. E ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendestes. Deus dará a honra a uma mulher. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu falei: é ela que vai matar Jabi. Ela vai matar Jabi. E quando eu comecei a ler, eu digo: eu não acredito não. Digo: eu preciso terminar essa história. Essa mulher vai matar Jabi como? Aí Jabi, no meio daquela guerra toda, ele viu que estava perdendo. Ele, ó, como é que a gente diz aqui? Capotar. Desapareceu. E aí, Débora está lá em cima. Que quem desce para lutar os 10 homens, ela só vai na palavra. E ele foge. E ele vê umas tendas, e ele vê uma mulher numa tenda e ele entra. Agora deixa eu dizer a você. Você viu o Cicinho aqui? É? Imagina o Cicinho mais forte, musculoso. É Jabi. Ele era o rei da Síria, o que comandava, o comandante de tudo. Ele que disse: arranca a pele, estrupa mulheres. Ele que mandava. Não tinha medo de nada para matar uma pessoa rapidinho. Alto, musculoso, treinava todo dia. Você tem um Cicinho aqui, para você imaginar o tamanho do cabra. E esse cabra chega na tenda com uma mulher aparentemente frágil. Ele chega para ela e faz assim, ó: silêncio. Todo mundo sabia quem era ele. Era ver ele e enxergar a morte na frente. Uma mulher, nesse tempo, Jabi chegando,
E ela disse: sim, Senhor. Ele disse: eu vou me deitar, você vai me cobrir. E se alguém chegar aqui, você vai ficar na porta. Se alguém chegar aqui, você avisa que não tem ninguém. Você entendeu? Aí Jael: sim, Senhor. Se deita. E ele se deita. E ela pega um tecido e joga em cima dele, cobre ele. Aí ele diz: ei, me dê água que eu estou com sede. Aqui nesse tempo, todo mundo aqui, a maioria, tinha aquelas cabrinhas no quintal. E eles tiravam leite. Então leite era normal para todos, mas a água não era não. Lembra do rio seco? O rio estava seco. Não tinha água. Não tinha água. E nesse tempo aqui, no tempo da Bíblia, aqui no Antigo Testamento, por isso que no Novo Testamento também, por isso que tem aquela passagem que Jesus chega e diz assim: mas vocês não lavaram os meus pés, né? Porque você lavar os pés de alguém era você dizer com água, era você dizer seja bem-vindo. Você dá um copo com água a alguém, tá, hoje é, né? Seja bem-vindo, mas você dá leite, é você dizer você não é bem-vindo. Nesse tempo aqui. E ela vai lá, pega um molde de leite e dá. Ele que não entendeu, né? Que ela era pior do que Débora. Dá um molde de leite a ele. E ele toma. E se deita e dorme. Eu não consegui entender essa história, porque como é que um homem está vendo o seu exército perder, está sendo perseguido, e ele chega numa tenda e dorme. A única coisa que eu consegui imaginar é que essa mulher tinha uma cara de meiga. Como é o nome dessa irmã que veio aqui trazer a palavra, essa daqui? Andréia. A irmã Andréia, ela tem cara, né, de mulher carinhosa, amorosa, né? Mulher que não tem coragem de fazer nada com ninguém. Pronto. Fabiana e Iris não tem não, viu? Pastora Zilma também não. Ela enganava, eu acredito que ela enganava com a aparência dela. Não que a irmã faça isso, pela graça. Eu estou falando da Jael. Aquela carinha meiga, aquela coisinha mais. E ela deixou ele dormir. E ela foi lá, ouviu a respiração dele, pegou uma estaca e disse: ei, chegou o seu último dia. Enfiou nas têmporas daquele homem, bem aqui, ó, uma estaca, bem aqui, pegou o martelo. Enquanto ele estava dormindo, a irmã Andréia com essa carinha meiga, eu fico imaginando se deitado, musculoso, 2 metros de altura, uma irmã Andréia, né, com uma estaca, sangue para todo lado, e esse homem tentando fazer algo, até se bater. Eu acredito que as vestes dela que estavam na frente da tenda era de muito sangue. Mas essa mulher foi livremente ao encontro do povo de Israel. E ela foi andando. E lá, vem para cá, procurando quem? Jabim. Tu viste? Aí olhou para a roupa dela, ela disse: ah, quem tu procura está aqui. Vem. Ela quis dizer assim: resolvi já o seu problema, querido. Enquanto você estava lá nos carros de velhos fracos, eu peguei o fogo. Eu destruí o comandante. Agora deixa eu dizer algo para você, que hoje é culto de mulheres. Os homens têm que contemplar mesmo. Uma mulher ouviu a voz do Senhor. Essa mulher foi com a presença do Senhor e foi para a guerra e guerreou com a palavra, com o poder da palavra. E outra mulher matou
que estavam dormindo, que estavam sem ministério, sem identidade, se posicionou em um tempo desfavorável a elas. Duas mulheres se levantaram para resolver o problema de uma nação. Não é o vizinho da sua casa, é da nação, é do Brasil. E elas se levantaram. Oh, elas se levantaram. Eu fico imaginando Débora andando
Chama pelo nome, Senhor. Cada uma delas. Chama, Senhor. Desperta, Senhor. Acorda aquelas que dormem. Se levante, mulher, hoje. Se levante como Débora. Se levante como Jael. Resolva o problema que está nas suas mãos. Não tenha medo. Não tenha medo. Por onde você for, Ele vai estar com você. E Ele tem ouvido cada oração sua. O Espírito Santo tem colhido cada lágrima sua. Se levante em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Declare comigo hoje. Deus, eu sou Débora. Não, você tem que declarar para o céu ouvir. É o céu que precisa ouvir. Eu sou Débora. Eu sou Débora. Eu sou abelha. Eu sou rainha. Em nome do Senhor Jesus. Vai levantando mulheres aqui, Senhor. Em ministério para pregar. Em ministério de intercessão. Vai levantando mulheres aqui, Senhor. Em ministério de cura. Vai levantando mulheres aqui, Senhor. Em ministério de evangelismo. Em teu nome, vai levantando as loucas. Vai levantando as loucas, Senhor. Vai levantando elas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Que o sacerdote hoje tenha posicionamento miraculoso, entendendo e reconhecendo, Pai, o mistério do esposo e investindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, eu quero agradecer essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Quanta honra que o Senhor me deu de estar aqui. Eu chamo a Ariane de Ariana, da minha irmã. Mas que honra de ver os meus filhos aqui no altar servindo ao Senhor. Que honra ver Fabiana aqui ministrando louvor a Senhor. É isso, como é bom te ver com a tua família, com a tua filha. Quando nós oramos por ela, né? Deus tem ouvido cada uma de nós. E o Senhor tem respondido. Nos dias atribulados que você tiver, olhe para o céu. Olhe para o céu. Dá uma de louca, não tem nada não. O Senhor gosta das loucas. Você vê essas mulheres, você acha que ninguém chamou ela de louca? Quando elas foram para a guerra, chamaram. Débora, você está indo para onde? Débora, volta, Débora. Ei, Débora, tu vai ser morta. Quem mandou Joel fazer aquilo? E se ela tiver? E se ela não quis saber do e se? Se levante hoje. Olhe para o céu quando você não estiver aguentando mais. E grite para Ele: Senhor, o meu socorro vem de ti. O meu socorro vem do céu. Quando você estiver orando, ore com autoridade. Responde a Deus as minhas orações. Fale com Ele como filha dele, destemida. Deus não tem filhas medrosas. Deus tem filhas destemidas. Em nome do Senhor Jesus, sai daqui com essa palavra. Sai daqui posicionada como Débora, como Jael. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Uma palavra maravilhosa, irmão. Falou o nosso coração. Aleluia. Para que nós venhamos despertar. Para que nós venhamos orar pela nossa família.